quiçá, Maintenant nayebi. aquele que não se preparou O ana se préparer bien. para que possa entrar no reinado. Pota kota na E royaume. o que é que deve fazer para entrar no reinado? Benin fasala pona kota na Nós royaume. nos preocupamos com as coisas terrenas, Leo tozali ko se prepare na biloka mabele. mas esquecemos que depois daqui há uma outra vida. Mais to bossa na que après awa vi musu se sali. Mas esquecemos que as tempestades não podem tirar a nossa autenticidade como filhos de Deus. To bossa que ba tempête ko longo l'authenticité na biso te comme les enfants de Jesus Dieu. não escapou da morte Jésus akima kiliwate e Jesus não escapou dos problemas. pe akata ki ba problème. Foi cuspido e batido, Ba beta kiye mas ele tinha foco na sua missão. kasi azaki na focus na mission na yi. Mas ele tinha o objetivo que lhe levou para chegar até o lugar que ele estava. Azaki na bitu mema ki pona koma. Em Mateus 6 explica-nos a ansiosa solitude que as pessoas têm Matthieu 6 ezolakisa biso désir oyo bato bazalaka na yango em preocupar-se numa vida terrena. na ko se préoccuper na vie moko terrestre. Mas a coisa que nós devemos procurar primeiro é alcançar o reino. Mais eloko il faut toluka liboso eza ko atteindre le Fala royaume. como eu Loba ngai vou me priorizar na ko prioriser para alcançar pona na atteindre o reino. royaume. Em nome de... Jesus. Aplaude fortemente para o Senhor. Para entrar no reino de Deus não é um mérito, Pona kota na royaume du ciel tozo mériter yango te, é uma graça. mais ali grâce. Não só graça, mas também contém os teus esforços. Grâce kaka te mais ba effort na yo pesa na O kati. que você planta é o que você colhe. Ozali kona yango Amém? Aquilo que você está a plantar é aquilo que você vai colher. nyonso ozali kolona yango nde kobuka. Mateus nos explica que não precisamos ter medo com nossa vida do futuro. Matthieu azolakisa biso ke tokoki kobanga te mpo na vie na biso ya futur. As aves não guardam comida Bandeke babombaka biloko na geladeira, na frigo, mas Deus lhes dá de comer. me nzambe apesaka bango ya kolia. As flores não fazem compras, Bafleur basalaka bachate, mas estão sempre bem vestidos, me balatisaka porque há um Criador que toma conta de po tudo. eza na créateur moko asimbaka nyonso malamu. Deus cuida da sua criatura. Perdão. Nzambe aprendre ya ba créature. Quando ficamos preocupados com as necessidades cotidianas, Donc tozali préoccupé na ba nécessité chaque jour. perdemos o verdadeiro alvo das nossas vidas cristãs. Tozo perdre but principal la vie chrétienne na A biso. vida na terra é passageira. Vie terrestre eza passager. O reino de Deus é eterno. Royaume de l'éternel eza l'éternel. Esse é o maior tesouro que nós devemos ir primeiro à busca. Eza eloko ya motuya oyo il fallait toluka liboso. Buscar primeiro o reino Koluka liboso e royaume. depois nos será acrescentado Pe après kopesamela biso. tudo aquilo que nós precisamos. Toza na posa. Aqueles que se dedicam no reino Bato wana ba priorisaka royaume. são sustentados pelo Senhor. Baza soutenir par l'éternel. Amém? Amém. Quando procuramos obedecer tudo que o Senhor quer, Tant tozoluka kobeir nyonso nzambe alingi. quando procuramos obedecer tudo que o Senhor manda, Tant tozoluka kobeir nyonso nzambe azali kotika. a sua glória no mundo vai nos cobrir Gloire na ye ekobomba biso. e a sua glória vai nos sustentar. Pe gloire na ye ko soutenir biso. O evangelho não é um conto de fada, L'évangile ezali histoire te. mas o evangelho é uma realidade físico-espiritual. Mais évangile ezali réalité physique pe Vir na spirituelle. igreja todos os dias não é um hábito, Kwa une église chaque jour ce n'est pas mas l'habitude. vir na igreja é preparar-se para o reinado. Mais kwa une église eza préparation pour le royaume. Enquanto que outros vêm para colocar a confusão, Pendant que les autres bayaka pona batsa confusion. você deve procurar fazer o que é reto para a preparação do reinado. Il faut ça là où ezali malam pona préparation du royaume. Muitos vêm na igreja procurando coisas terrenas. Plusieurs bayaka na église ko luka biloko terrestre. Não falamos que é mau, Tolobi te que eza mabe. mas primeiro devemos ir no alvo que é o reino. Kasi avant tout faut que nanu na o ezali priorité nde ezali No reino royaume. de Deus não passaremos necessidade. Na royaume de l'éternel toleka ba désir te. E nem precisamos ter medo do futuro. Obanga futur te. A eternidade é o nosso alvo. Pona éternité ezali Fala ao teu cible na biso. próximo, a eternidade Loba l'éternité é o nosso alvo. ezali na biso. Em nome de... Jesus. Será que estamos sendo abençoados na manhã de hoje? Est-ce que tozo pama mana tonga lelo? Oh, aplaude ainda para você sozinho. Betala maboko pona yo moko. Deus seja louvado. Nzamba kumisama.
para entrar no reino de Deus, mpona kokota na royaume de l'éternel, arrepende-se dos teus pecados. ya liboso bosana boya masumu na yo, Procura nascer de novo. luka obotama ya sika, Nascer de novo não basta. kobotama ya sika kaka te. Depois de alguém nascer de novo, Après kobotama ya sika, a pessoa tem que fazer o que? Receber o enquadramento mutu fo azwa encadrement físico e espiritual. physique et spirituel, Andar na santidade kotambola na sainteté e com temor do Senhor. mpe na kobanga nzambe. A santidade não é só um nome. Sainteté ezali kaka kombo te. A santidade é uma vida que a pessoa deve acarretar. Tete ezali kotambola na O yango. temor do Senhor não é um conto de fada, Kobanga nzambe ezali masolo te ya kobetela, mas é uma realidade kasi ezali réalité da consciência para aqueles que compreenderam ya conscience mpona bawana que bacomprendre estar junto com o Senhor ke kozala ensemble na é l'éternel convém andar com regras. esengeli kotambola na baregre. Amém? Amen. O Senhor precisa que o seu povo seja santo, Seigneur aza na posa ke peuple na ye porque ezala Ele saint próprio é santo. po ete ye moko azali saint. Quando chamam Moisés, Ntango bazobenga Moïse ele disse: tira as suas sandálias, alobi ne elongola basandale na porque o yo lugar que pisares po ete esika onyati é santo. ezali mabele moko ya santu. Deixa que o Espírito Santo Tika ke molimo mo santu tira a fraqueza, alongola faiblesse, minimiza tudo, aminimize que nyonso faz com que o nome do Senhor seja minimizado no teu caminho, oyo esalaka ke komba yesu azala minimize para que possamos andar na santidade. po ete totambola na sainteté. A santidade Sainteté tem que ser o nosso alvo il faut também. ezala cible na biso. Aleluia. Alléluia. E cumprir os mandamentos. Mpe kotosa bacommandement, Depois de tu cumprir os mandamentos, après kotosa bacommandement, porque nós somos cidadãos do céu, não é? parce que tozali bacitoyen ya lona, n'est-ce Se pas? nós somos cidadãos angolanos, Soki toza bacitoyen angolais, tem leis, toza na baloi, regras que nós cumprimos. toza na banorme oyo foti totosa. Então, quanto mais, além de ser cidadão, você é cidadão angolano, você é cidadão do céu. Combien encore kozala pas kozala citoyen anglais, Devemos oza so citoyen obedecer lola. o que este livro fala. Il faut obéir aux Bibles ezoloba na biso. Devemos obedecer o que este testamento fala. Faut obéir aux Bibles ezoloba na biso. Estas palavras Maloba oyo só terá impacto, ekozalaka na impact. mesmo de promessas, Ata ba promesse só terá impacto ekozalaka na impact. para aquele que cumpriu os mandamentos. Na ba oyo bakotosa commandement. Ninguém rouba Deus. Moto moko tayibaka Fala no seu nzambe. próximo, ninguém rouba Deus. Moto moko tayibaka nzambe. Deus também não é um seu amigo. Nzambe mpe aza camarade no te. Em nome de Jésus. devemos andar segundo os mandamentos que Ele pede. Il faut totambola selo bacommandement ya zosenga. Se nós com Ele somos um, Soki biso na ye tozali moko, claro que fomos revestidos de poder, ça veut dire tolatami na puissance. de promessas, Promesse. então devemos servir-lhe. Na yango faut servir. Amém? Amen. Procura fazer outras pessoas discípulos para o reino. Luka kosala bato misumu disciple pona A Bíblia royaume. diz: há uma alegria no céu. Bible lobi esengo ezali na lola. Quando um pecador faz o quê? Tango mosumu kimoko Agora você vem na igreja, mas não quer servir. yo ye na église moboko servir. Quem que vai tirar as pessoas na treva e levar-lhes na luz? Nana kolongola bato na ténèbres mais babango na lumière. Se nosso Deus é a luz, Soki nzambe na biso azali lumière. nós temos a capacidade também de influenciar com que a luz chegue ao lugar que tem as trevas. Tozala capacité pe ya ko influencer pour que Alléluia. lumière comme esika ténèbres ezali. Fala glória ao Senhor. Loba gloire au Seigneur. Temos uma pergunta ao nosso subtema Tozana motuna mo na subtème na para biso. nós terminarmos. Pote tosukisa. Será que Jesus Est-ce que Jésus somente virá para salvar? akoya kaka pona sauver? Ponto de interrogação. Jesus não virá somente para salvar, Jésus akoya kaka te pona sauver. mas ele também veio para dar a vida eterna. Mais aye pe pona pesa vie éternelle. Muitos também serão salvos, Mingi pe bakozala sauver. mas outros não entrarão no reino. Mais bamisu bakokota te na royaume. Amém? Amen. Muitos serão salvos, Mingi bakozala sauver. mas poucos Mais mukie herdarão o reino. bakozwa héritage Ele na veio para royaume. dar a vida eterna. Yaye pona pesa vie éternelle. Aquilo é que nós precisamos. Yango ne biso tozala ngo posa. Você precisa da vida eterna. Ozala posa ya la vie éternelle. Apesar da tempestade do diabo, Malgré tempête à Satan. nós precisamos da eternidade. Tozala posa éternité. A eternidade é uma realidade L'éternité c'est une que réalité nós precisamos.
oyo tozala yango posa. Quando ele subiu na madeira, Ntango amati na bois, começou o processo da salvação. abandi processus ya salut. Perdão, eu não estou convicto quando falam que não, quando colocaram-lhe a espada e a água saiu, aí começou a igreja. Não estou convicto disso. Nandimaka te ke ntango batiaki ye mutonga na nzoto na ye bayebimi na makila. Mas o que eu sei é que quando ele subiu na madeira, Mais onga nayebi ntango amataki na bois, ele começou o processo da salvação. di processus ya salut. Amém? Amen. E ele subiu na cruz do Carvalho Amataki na croix para matar a morte. mpona boma liwa. Para que a morte não tenha eficácia diante de nós. Po ete liwa eza na efficacité te na kati na E biso. para nos dar a vida eterna. Po ete epesa biso ville éternelle. Amém? Amen. Você está aqui porque você precisa de uma vida eterna. Oza po toza na posa ya la ville éternelle. Você não veio criar fofoca na igreja. Oye te mpono osala kisongisongi na Você não veio criar confusão na igreja. oyo kosala confusion te na église. O lugar da assembleia é o lugar da congregação. Esika ya assemblée eza esika É ya o lugar que congrégation. se transmitir a vida. Eza esika bazali kotransmettre Então vie. você tem que receber essa Il vida faut sua vie oyo para levar noutras vidas. tomema na bavie mosusu. Isaías 53, 4 a 5 diz: Isaïe 50 verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades alobi na bosolo azwi bapota na biso e as nossas dores levou sobre si. mpe amemi badouleur na biso. E nos reputamos por aflito, Oh, ferido de Deus e oprimido. tozokai na ye. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ye azokamaki na makambo na biso mabe tosalaki. pelas nossas iniquidades, Na masumu na biso moído pelas nossas iniquidades. basalaki ye mabe mpo na mabe na O biso. castigo que nos traz a paz Punition ezoyelela biso kimia estava sobre ele. yango nde Oh, ezalaki meu likolo Deus. na ye. Glória ao Senhor. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mpe na bapota na ye nde tozwi lobiko. Voltando na questão, Kozonga tu na será question. que Jesus só veio para salvar? Est-ce que aye kaka mpo na sauver? Não, Ayaki kaka mpo na Jesus não sauver? veio só para salvar. Ayaki ate mpo na sauver. Jesus também veio para restaurar a aliança que foi estragada no jardim. Ayaki mpe mpo na restaurer alliance ebemaki na jardin. Jesus é o segundo Adão que nós esperávamos. Jésus aza deuxième Adam tobalaki kozela. Enquanto que Adão não conseguiu determinar a missão, Pendant que Adam kokaki kosilisa mission te, é convém vir alguém esengeli moto moko para aya mortificar a natureza adâmica. po ete aboma nature adamique. Ele veio para nos dar a vida. Aye mpo na pesa biso Ele bomoi. veio restaurar a aliança quebrada e estragada no primeiro Adão. Aye mpo na restaurer alliance ebebaki na premier Fala, a Adam. minha aliança está restaurada na manhã de hoje. Alliance nanga eza restauré na ntongo ya Por lelo. intermédio de Cristo Na Jesus, nzela ya Christ Jésus eu tenho aliança restaurada. naza na alliance Em restaurée. nome de Jesus Cristo de Nazareth Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. apesi biso puissance ya kobenga mabana na Nzambe. Aquilo que nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Oyo tobandaki komerite lisusu te ye apesi biso. Ele restaurou o que estava mal. Arestauré ezalaki mabe. Sem a importância de Jesus, Sans l'importance de Jésus, sem o trabalho de Jesus, sans mosala ya onde é Jésus, que você e eu estaríamos? esika nini biso tolingaki tozala? O cristianismo sem o poder é uma religiosidade. Christianisme sans puissance ezali religion. Mas nosso Deus tem poder. Mais Nzambe na biso aza na E o puissance. seu poder age até hoje. Mpe puissance na ye esalaka ti lelo. Aleluia. Alléluia. Fala glória ao Senhor, Loba gloire au Seigneur. porque a minha vida não será a mesma. Mpo na vie na ngai ekozala même te. Em nome de Jesus Cristo de Nazareth. Adão perdeu a autoridade. Adam a perdu l'autorité. Adão perdeu a dominação. Adam perd domination. Adão perdeu a essência. Adam perd son Mas sens. por Cristo nós recuperamos. Mais en Christ Jésus t'a Por récupéré. causa de Cristo nós recebemos. Bon na Christ t'a reçu. Se tudo que você pede hoje em nome de Jesus Soki nyonso ozosenga lelo au nom de Jésus. e é feito conforme você pede, Mpe esalami lolenge yo ozali é porque kosenga. alguém restaurou uma aliança. C'est parce que moto moko arestauraki Fala, alliance. a aliança tem impacto. Loba alliance eza un impact. Em nome de Jesus Cristo de não se Nazareth. preocupa com o que você quer comer. Ko se préoccuper te na olingo lia. Não se preocupa com as situações que está afligindo a sua vida. Ko se préoccuper te na ba situations obima na Mas vida o yo. que eu quero, Mais onga na lingi. aqueles que ainda não estão a crer em Cristo, Ba ona bazali konzimela Christ aqueles que te. ainda não nasceram de novo, Ona babotami asika te. a morte está lá. Kufa eza wana. As realidades estão aí. Ba réalité eza wana. Depois da tua morte, onde você irá? Après kufa non kokende wapi.
Paulo não teme a morte. Paul labanga liwate. Ele disse que para ele a morte é um ganho. Alobi liwapa na isa Claro que o bénéfice. cristão não pode temer a morte. Chrétien ko banga liwate. Você tem a aliança restaurada, Parce que vous avez une alliance você restaurée. já tem a vida eterna. Vous avez une ville éternelle. O que é que nós podemos nos preocupar mais? Et l'on ne se préoccupe Ou fala glória ao Senhor. pas. Gloire au Seigneur. Uau! Somente não para salvar, Kaka te pona ko sauver. mas veio para nos dar autoridade Mais ayepe pona pesa biso que nós l'autorité. perdemos. Auto pertaki. Amém? Amen. Ele nos prometeu uma autoridade espiritual. A promettre biso autorité moko Se spirituelle. hoje expulsamos demônios, So lelo tozali ko benga na ba démon. as doenças são curadas, Ba maladie ezozala guéri. os coxos andam. Bato bazobela É bazotamba. porque há uma autoridade e poder que Jesus nos deu. C'est parce que ça autorité moko na puissance Jésus apesa biso. Sem autoridade, Lucas 10, 19, Sa autorité Luc 10:19. é impossível o cristão. Não estou a falar do pastor, estou a falar do cristão. Nazolo ba pasteur te mais je parle Porque chrétien. não pode ser só o pastor ou o profeta expulsando o Parce demônio. que ezaka te pasteur Mas prophète todos nós somos filhos de Deus. Mais biso nyonso toza bana Nzambe. Aliança restaurada, Alliance restaurée, a vida eterna, la ville éternelle, autoridade e poder plena. autorité paix, pouvoir pleine. Aleluia! Alléluia. Antes de vivermos o arrebatamento, Avant de vivre enlèvement, devemos contemplar a autoridade que Ele nos deu. il faut te contempler autorité apesi biso. Antes que nós possamos viver o arrebatamento, Avant que tu vivre enlèvement, devemos beneficiar da autoridade que nos foi dada. il faut te bénéficier autorité apesa mi O biso. Pedro recebeu a autoridade Pierre azwa ki puissance. de abrir e fechar também. Fongo ya kokanga pe ko Se ele fongola. abrir na terra, Soit a fongola na mabele, também nos céus será aberto. na likolo pe Se fongwami. ele desligar aqui, Soka kangi na aí mabele, também será desligado. likolo pe kangami. Por quê? Pourquoi? Porque Jesus não vinha só para salvar, Parce que Jésus a été capable de mas ele sauver. vinha para colocar e para consertar tudo aquilo que nós perdemos. Mais ayaki pona bongsa nyonso to perdre aqui. Aleluia! Alléluia. Não há arrebatamento sem sacrifício. Enlèvement ko sala maté sans sacrifice. Cristo subiu na madeira Christ mataki ne kulu. para restaurar a aliança quebrada Pona restaurer alliance e para que nós possamos ser comprados pelo sangue. Mais pour te soma mana makila. O sangue de Jesus tem poder. Makila na Yesu za na puissance. Enquanto que os ocultistas utilizam o sangue, Pendant que ba cultiste ba tizaka makila. mas para uma situação ou uma realidade qualquer, Mais pour la situation to réalité nyonso mas sengeli. ouvi te dizer que o sangue que Jesus derramou Mais nani ko lobano ke makelo Yesu akiti asopaki. nos dá a vida, Ezopesa biso nos bomoi. dá o poder, Ezopesa biso nos puissance. restaura Et restaurera biso e até o dia de hoje jusqu'aujourd'hui. estamos a usufruir Tozali ko vivre ba bénéfice do nango. testamento espiritual Il y a témoignage que spirituel. o Senhor deixou para nós. Il y a testament spirituel au Christ a Se séqué la mission. você Soki yo, é filho de Deus, oza mwana na Nzambe, as promessas do Senhor é para você. ba promesse encore eza pona yo. Ninguém te intimida. Moto moko ta intimidé As yo. promessas do Senhor é para você. Ba promesse de l'Éternel c'est pour toi. Aleluia. Qual é o tipo de autoridade que você tem? Quelle forme d'autorité yo za nango? Qual é o problema que aflige a tua vida? Problème ni ezali ko déranger vie na Eu vim yo. te dizer que o mestre venceu. Na ko loba no que maître alongi, Venceu a morte. alongi liwa, Matou a morte. abomi liwa. Para que nós possamos ser salvos. Pour te biso toza la sauver. Aleluia. Alléluia. Recebemos uma outra posição. Tozi position mosusu. Tudo que foi dito no testamento espiritual. Nyonso lobama ki na testament Se spirituel. és filho de Deus, aquilo é a tua partida. Toza mwana Nzambe yango eza partage na yango. A autoridade faz parte da dignidade de uma pessoa. Autorité zo sala par la divinité de quelqu'un. Uma pessoa que não tem autoridade na sua casa, Mutu moza na autorité te na ndako na os ye. vizinhos, seus filhos também brincam com ele. Ba voisin pe bana ne ba ko sakanela Eu ye. não estou a falar do Agostinho Neto que você foi fazer como você não estou a falar da universidade que você foi fazer no Agostinho Neto. Nazolo bate universal que tanga quelque Mas part. estou a falar da autoridade. Mais je parle de l'autorité. Dentro da autoridade vamos encontrar a autoridade. Na kata autorité to kokuta Vamos autorité. encontrar a maturidade. To kokuta maturité. Vamos encontrar a To responsabilidade. kokuta responsabilité. Vamos encontrar o enquadramento. To kokuta Se você encadrement. perder a autoridade, Se on perd de l'autorité. mesmo a tua casa será desorientada. Attends qu'on est dans la deux orientée. Líder religioso, Leader se religieux.
você perder a autoridade, se você perde autorité, mesmo na sua igreja, même na igreja, os membros vão te subir na cabeça. mamambo bakomatelo na mutu, Chefe dos grupos chef aba groupe, ou dos departamentos, to ya ba département, receba a autoridade de Cristo. vos autorités à Christ. Quando você implementar alguma coisa, Tango kitiselo ko e moko, todo mundo tem que obedecer. boto nyonso faut obéir. Aqui nós não viemos criar confusão, Toko créer confusion te, mas viemos criar a paz. mais toko créer Servir kimia, Deus de paz ko servir nzambe moko e kimia, cheio de autoridade. mais rempli de l'autorité. Cristo nos deu autoridade Christ apesi biso autorité, acima de tudo. likolo na Hoje nyonso. você tem o poder de abrir Lelo za no puissance ya tudo kofungula. aquilo que não marcha na tua vida. Oyo nyonso etambolaka te na O vie na que yo. você quer me dizer? Eloko ndenge oloba na nga, Doenças repetitivas, maladi ezali kobandela, mioma, câncer, bamio, bacancer, falta de filhos, kozanga bana, falta de trabalho. kozanga mosala. Cristo te deu a autoridade. Christ apesaki autorité. Receba a autoridade. Ba autorité na yo, Viva com a autoridade. vivre na autorité na yo, Prega com a autoridade. prêcher na autorité, Porque a autoridade é um caráter. parce que autorité ezali Se você caractère. recebeu a autoridade máxima, Autorité a na doença não tem efeito no teu maladi corpo. kozala effet te na Se nzoto você no. tem autoridade máxima, Ozala autorité mesmo que a suprême, doença vir, même malade mesmo eye, que você foi abandonado na família, même kozala rejeté, mas com a autoridade de Cristo, a autoridade de você Cristo, tem a capacidade de minimizar kozala tudo. capacité ko A minimiser Bíblia nyonso. diz em Lucas 10:19, Bíblia elobi na Luc 10, foi nos 19, dado o poder epesa belibino de puissance marchar em cima de serpente e ya escorpião. komarche likolo ya Não só baserpent, serpente e escorpião, na baserpent na toda bascorpion, situação que te me incomoda, basituação nyonso ezali aquilo koderange, torna serpente na tua vida. ekomi serpent na Você vie na tem a yo. capacidade de pisar Ozala capacité ya e koniata, aquilo não tem efeito pe dentro de yango ozala você. effet moko te na kati na Aquilo yo. que você não conseguia Oyo vencer, bali koloko receba a autoridade de Cristo. autorité ya Christ, Receba a autoridade de Cristo. autorité ya Christ, Aquilo que te envergonhava, oyo kisaki yo soni, Cristo levou a nossa vergonha. Christ amemaki soni Agora ya biso. você é filho de Deus. Oza siko mwana na Nzambe. Jesus não virá só para salvar, Jésus ayeka ete mas mwana Jesus sauver, veio para restaurar tudo. mais aye mpona restaurer Se nyonso. você quer herdar o reino, Solingo te ya royaume, utiliza tudo que foi dito. utilize nyonso E se bakolobaki. você quer ver Solingo mona que Jesus, depois de te salvar, que Jésus après ele kosauver veio yo, implementar, consertar, aye kobongisa, veio mudar, aye kochanger, veio transformar aye kotransformer, aquilo que nos oyo incomodava. bali kodéranger biso. Cristo é a nossa salvação. Christ azali sali na biso, Cristo é a nossa autoridade. Christ c'est notre autorité. Receba a autoridade de Cristo. Recevez l'autorité de Receba a Christ. autoridade de Cristo. Recevez l'autorité de Christ. Doenças secam no nome de Malade Jesus. viva au nom de Jésus. Tudo que não glorifica o teu Deus nome, glorifica como Yahweh até no teu sonho receba autoridade. Bakila na sua autoridade. David, Salomão Salomon, receberam a promessa no sonho. mas aqui promesse na ndoto. Recebeu autoridade no sonho Mas aqui autorité na ndoto. de minimizar tudo e de reinar. Ya ko Você também régner yo reina com autoridade. régner na autorité. Até nos sonhos, Tina bandoto. vença no nome de Jesus. Longa au nom de Jésus. Porque Cristo Poete Christ é a sua autoridade. azali autorité na yo. Deus nos abençoe. Que Dieu vous bénisse.